Paz do Senhor, meus irmãos. Podei vos assentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quero convidá-los para abrir a Bíblia comigo. Hebreus, carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 4. Meus amados, enquanto os irmãos estão à procura do texto sagrado, eu quero externar a minha gratidão a Deus por esta tão rica oportunidade de aqui estar nesta cidade, nesta igreja, poder conhecê-los, poder cultuar a Deus com vocês. Já senti a presença de Deus desde entrar por aquela porta ouvindo os nossos hinos da harpa, a irmã que me antecedeu, enfim, e ela antecedeu com um hino que é a chave daquilo que vamos falar hoje. Eu quero também agradecer ao meu Deus pela liderança desta igreja, pastor que está em uma viagem missionária, pastor Zilmar, a toda a família, todo o corpo de obreiro, pastor Valdir, muito obrigado, pastor Adriano, muito obrigado. Numa coincidênciazinha, vamos estar no mesmo trabalho no próximo final de semana. Meus amados, eu já quero entrar para a palavra, mas eu sou pastor Bruno Andrade, eu sou de uma cidade chamada, a pronúncia em português seria Bridgeport, em inglês é Bridgeport, num estado pequeno, um dos menores estados americanos, o estado de Connecticut, que fica entre Boston e Nova York. Estamos ali, eu especificamente, meus pais, estamos ali há 28 anos, num total a nossa família, há 38 anos que a nossa família está ali naquela cidade. Uma saudosa tia minha, ela mudou para os Estados Unidos em 88, e ela cultuou a Deus por 10 anos em casa, porque não tinha uma Assembleia de Deus, e ela orava a Deus, todo culto pedindo para Deus enviar um missionário. Foi quando 10 anos depois, meu pai, ele foi abrir o trabalho ali oficialmente. E aonde nós estamos até hoje? Hoje eu sou o pastor da igreja, estamos ali servindo aquela cidade, algumas outras cidades, algumas outras regiões. E, enfim, ore por nós, somos carentes das vossas orações. Amém, meus irmãos? Meus amados, bem rápido também, eu venho para o Brasil muito pouco. E passei ali, eu sou natural de Americana, São Paulo, e quando passei ali na residência da família, eu tenho um material ali. Alguns anos atrás, eu estava de férias, e eu peguei um livro para ler, e aquele livro me impactou de uma maneira tão extraordinária, que o meu coração tremeu. Imediatamente após a leitura, eu enviei um e-mail para o autor, um pastor lá do Texas, por nome de Macton Linson, e eu escrevi para ele e falei assim para ele: pastor, vamos negociar, me dê os direitos autorais para mim publicar este livro em português. E aí negociamos e conseguimos os direitos autorais desta biografia extraordinária que é A Vida de Leonard Ravenhill. É um livro de quase 600 páginas, mas é tão cativante. Se você tiver oportunidade, depois você vai lá no Amazon, vê os comentários ali, que você vai entender o que eu estou dizendo. Só para você entender, saudoso pastor assembleiano americano David Wilkerson, ele disse assim: Ravenhill é um dos poucos homens que eu conheci que era um profeta de verdade. Estou feliz que este livro finalmente tenha sido escrito. No Amazon, há pouco tempo estava R$80, eu não sei quanto que está agora, mas só que como é nosso, apenas R$40 para você. E também 2 obras minhas, bem breve. Este primeiro aqui, Jesus, o homem que mudou a história e pode mudar a sua vida, é um lançamento que com uma parceria americana, nós estamos enviando para as cadeias dos Estados Unidos. Ele saiu primeiro em... A teólogo eu peguei, sabia que ele ia querer. E esse daqui, em uma parceria com uma organização, nós estamos distribuindo nas prisões dos Estados Unidos. Ele foi aprovado e
é um dos materiais que eles mais precisam. Então, ore por este projeto, é um livro impactante. E um outro pequeno, um diálogo entre Jesus e o jovem rico. O que me falta? Uma alma sedenta por mudanças. Apenas R$20 cada, eu tenho pouco, e você vai abençoar a obra de Deus. Hebreus capítulo de número 4. Capítulo 4, versículo de número 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, repito, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Repito, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu vou ser breve. Eu quero refletir um pouquinho com vocês nesta noite sobre o que foi cantado aqui, sobre a oração, mas especificamente sobre uma palavrinha chamada jejum. Eu sei que os senhores são sabedores e vocês vão concordar comigo que enquanto neste corpo, todos nós, todos, sem exceção, que estão aqui nesta noite, vivemos muitos conflitos, muitas batalhas, muitas guerras, tentações, ou como está no texto sagrado, nós lutamos contra o mundo, contra o pecado, que tão de perto nos rodeia. A própria Bíblia, ela fala e ela traz a narrativa de diversos pecados que tentam corroer o coração do ser humano: ganância, luxúria, inveja, orgulho, ira, tantas outras coisas. E o objetivo do inimigo é invadir, é dominar os nossos corações. Esse é o grande objetivo do inimigo. Ele quis dominar a Eva, ele quis dominar toda a nação de Israel, ele dominou o coração dos ninivitas, e ele tem um grande e único objetivo, que é dominar o seu coração, e consequentemente dominar o coração de toda a sua igreja. Existem 3 versículos na Bíblia, 3 pontos que me trazem uma clareza sobre como o inimigo trabalha. Primeiro, Gênesis capítulo 3, versículo 6, bem rápido: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, ele estava ali tentando embutir dentro do coração do primeiro casal a soberba, o desejo de crescer. Um outro texto que um pouco mais na frente me traz uma clareza sobre como ele trabalha e como o ser humano deixa o inimigo invadir, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo de número 49, aonde traz uma narrativa do coração do povo, da nação de Israel. Diz assim: e eis que esta maldade, e eis que foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Deus está dizendo à nação de Israel que eles estavam semelhante a Sodoma, ou seja, pecados de soberba, ganância, luxúria, palavras duras. Uma outra lição está no Evangelho, São Mateus capítulo 4, na tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que razão? Porque o que o diabo disse: transforme essas pedras em pães, símbolo da concupiscência da carne. Mostrou a ele os reinos do mundo, concupiscência dos olhos, pedindo para ele se jogar, soberba da vida. O escritor Lucas, no capítulo 4, versículo 13, ele traz um detalhe ali diferente de Mateus que me intriga. Por quê? Lucas diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna.
O diabo tenta Jesus uma vez, não consegue, tenta ele a segunda vez, não consegue, tenta ele a terceira vez e não consegue. Então o diabo como que dizendo, eu vou me ausentar, só que eu vou voltar com uma outra estratégia, em uma outra circunstância. Qual é o objetivo do inimigo neste culto da palavra, culto de ensino? O objetivo do inimigo é penetrar, deixar que venha penetrar dentro dos nossos corações, orgulho, ganância e tantas outras coisas. Todavia, o apóstolo Paulo, ele nos ensina mais de uma vez que a igreja, ela é poderosa. E a igreja, ela tem armaduras poderosas e espirituais para lutar contra a carne, contra os desejos, contra o inimigo da nossa vida. Você está entendendo? Diga um amém aí. E entre as armas que nós possuímos, nós temos muitas armas. Leitura da palavra, meditação, estudo, como estamos fazendo agora. Todavia existe uma outra palavra que está na Bíblia Sagrada, porém pouco falamos, e o Espírito Santo tem me incomodado nesses últimos meses acerca desta palavra, que é a palavra jejum. Nós vivemos em uma sociedade, eu andei um pouquinho pela cidade e pelo Brasil, eu pude perceber que está parecido com a América. Estamos em uma geração extremamente preocupada com o físico. Isso é nobre, isso é bom, isso é muito importante. A própria Bíblia diz, e um dos 7 pecados capitais é a glutonaria. Todavia, antes de qualquer coisa acerca do nosso corpo físico, Paulo ensina isso, precisamos ter cuidado com o espiritual. Precisamos vencer as batalhas espirituais. E nós temos essa arma, que é a arma do jejum. Todavia, pouco falamos no contexto assim global, evangélico, sobre o jejum. Primeiro, sabemos que a comida, ela é uma bênção de Deus. Ela dá força, ela dá satisfação, ela dá vigor. Todavia, precisamos entender como igreja que você foi feito para jejuar. Vou repetir, você foi feito para jejuar. Quer um exemplo? Quantas horas você dorme por dia? A média de um ser humano dormir por dia é em torno de 8 horas por dia. Se você viver até os 75 anos de idade, você vai dormir 25 anos da sua vida. Ou seja, você vai jejuar 25 anos da sua vida. Quer um exemplo? Um pequeno detalhezinho aqui em inglês. Quando nós acordamos, nós tomamos o café da manhã. Café da manhã. Sabe qual é a palavra café da manhã em inglês? Não é morning coffee. Morning é manhã, não é morning coffee. A palavra café da manhã em inglês é breakfast. A palavra breakfast, ela é dividida em duas. Primeiro, break. Segundo, fast. Fast é a tradução da palavra jejum. Jejum, fast. E break é quebrar. Então, quando o americano acorda, ele fala assim, eu estou indo quebrar o meu jejum. Eu estou indo break o meu fast. Quebrar o meu jejum. Poderíamos falar sobre vários tipos de jejum. Existe jejum sem alimento algum, apenas com água, com líquido. Existe jejum na Bíblia de 40 dias, aonde a pessoa passava 40 dias e 40 noites em jejum, mas esse jejum é um jejum sobre orientação espiritual e divina. Cuidado. Lá no Antigo Testamento, nos primeiros livros, há outros pontos sobre o jejum, mas eu quero correr aqui um pouco. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 16, Jesus diz assim, quando jejuardes, ele não fala se você deve ou não jejuar, mas quando, entendeu? Quando jejuar, dizendo que é o nosso dever, nós temos que entender que precisamos ser uma igreja que jejua, um crente de oração, um crente que jejua. Agora, o jejum não é uma fome, não é uma greve para você chamar a atenção de Deus. Eu vou jejuar aqui para mim fazer uma greve, para mim chamar a atenção de Deus. Não.
Jejum é você criar um espaço para Deus na sua agenda corrida da vida. Jejum é você dizer: eu estou pegando esse dia, essas horas, porque eu preciso passar um tempo com Deus. Quero um exemplo no Antigo Testamento, ou muitos anos atrás também. Para você fazer uma refeição, era necessário você ter que matar um animal, você ir caçar. Era um trabalho gigantesco até você ter um alimento na mesa. Lembra de Esaú, quando foi preparar alimento para o seu velho pai? Ele teve toda uma preparação. Ou seja, quando nós falamos em jejum, nós não estamos apenas falando do alimento em si. Nós estamos falando que nós estamos deixando todos os nossos afazeres da vida para passarmos um tempo exclusivo com Deus. Significa que você está dando a Deus, que você vai dar a Deus mais do que o habitual do seu dia a dia. Tem dias que você vai dar para Deus, acorda de manhã, faz a oração, não é, pastor Valdir? Você vai dormir, você faz uma oração, você vem para o culto, faz uma oração, só que jejum é diferente. Jejum é quando você tira dias, horas, e você diz: esses dias aqui são para o meu Deus. Eu quero passar esse tempo com o meu Deus. E quanto mais você faz isso, mais Deus cresce em sua vida. Repito, quanto mais você faz isso, mais Deus cresce em sua vida. Um outro detalhe importante: jejum não é apenas a questão da comida. Eu não vou tomar café da manhã, eu não vou jantar, e alguns até um pouco mais corajosos, não vou nem jantar, vou ficar 2 dias, 3 dias em jejum. Todavia, ele acorda de manhã, qual é a sua rotina? Ele diz assim: deixa eu assistir um Netflix, deixa eu assistir um Amazon, deixa eu assistir uma novela, um seriado, ou coisas do tipo. Não, meu amigo. Jejum, repito, é você tirar um tempo exclusivo para Deus. Vou repetir. Jejum é você tirar o tempo para Deus. E tem mais: jejum não é uma sugestão, jejum é uma ordem. Moisés jejuou, Davi jejuou, Elias jejuou, Esther, Ana, Paulo, Jesus. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Esdra convocou a nação de Israel para um jejum. A rainha Esther convocou as mulheres, as crianças, a nação para um jejum. O rei de Nínive convocou a nação para 3 dias de jejum, e o rei de Nínive foi tão ousado que ele disse: até os cachorros da cidade vão jejuar. Todo mundo vai jejuar. Nós precisamos da misericórdia de Deus e por isso vamos jejuar. Eu vou repetir, ele disse assim: nós precisamos da misericórdia de Deus e por isso nós vamos jejuar. Sabe por que você vai jejuar a partir de hoje? Porque você também precisa da abundante misericórdia de Deus sobre a sua vida. Samuel convocou a nação para um jejum. Paulo jejuou por 3 dias. Mas alguns pontinhos essenciais para a oração, para o jejum. Primeiro, o jejum, ele nos ajuda a vencer os obstáculos da vida. Primeira lição: o jejum, ele nos ajuda a vencer os obstáculos da vida. Quando Esther recebeu a notícia que a nação de Israel, que o seu povo iria ser destruído, Esther capítulo 4, versículo 16: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Coragem, ousadia. Jejum ajuda você a vencer as batalhas da vida. Jejum é renunciar à sua própria força, o seu ego, a sua grandeza, o seu orgulho. Lembra dos pecados que tentam invadir a nossa alma? Quem aqui já fez a conexão? O jejum ajuda você a vencer a sua carne. Vou repetir: o jejum ajuda você a vencer a sua carne. Esdra 8, 23. Nós, porém, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E olha o que aconteceu no texto de Esdra: e ele se moveu pelas nossas orações. A nação foi jejuar e Deus começou a se mover.
O povo foi orar e Deus se moveu. Aqui não é forçação de um pregador pentecostal, aqui é um texto bíblico. Esdras convocou a nação em jejum e Deus se moveu. Se você entender a necessidade de uma vida de oração, de uma vida de jejum, você também vai ver como Esdras, Deus se movendo a seu favor, mudando a história e o percurso da sua vida. Josafá, diante da guerra, 2 Crônicas 23, então Josafá temeu e pôs a buscar-se ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Aleluia! Desespero na alma, ele correu para o jejum. Alma aflita, ele foi para o jejum. Coração aflito, ele foi para o jejum. Só que a Bíblia também me ensina, principalmente no Novo Testamento, que o jejum ele renova o nosso relacionamento com Deus. Repito, o jejum ele renova o nosso relacionamento com Deus. Quando estamos satisfeitos com o vazio de Deus da nossa vida, a gente não ora, a gente não busca. Mas quando a gente percebe que estamos tão longe e a alma tão seca, sedenta, a gente corre para a oração, a gente corre para o jejum, porque o nosso coração deseja da fonte inesgotável que está em Cristo Jesus. A fome que você passa em prol da prática de jejum é demonstrada em sua fome por Deus. Você tem fome aqui, mas na verdade a tua fome é na alma. A tua fome é por um relacionamento, a tua fome é por uma amizade, a tua fome é por uma revelação divina, a tua fome é pelo conforto que o Espírito Santo concede a você. Você sofre aqui, mas na verdade é uma fome interior. Aleluia! Aleluia, eu vou repetir, é uma fome interior. Que Deus levante, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, uma geração que tenha fome por Deus, que ele renuncia ao café da manhã, ele renuncia ao almoço, ele renuncia à janta, mas ele renuncia também os seriados, a TV, os filmes, e ele corre para o altar, para ter um encontro profundo com Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe que eu me recordo agora? Grande pregador da cidade de Londres, por nome de Spurgeon. Certo dia um grupo de estudantes foram, eu tenho certeza que tu conhece, um grupo de estudantes foram até a igreja para conhecer, sentaram nas escadas da igreja, e um diácono percebeu que tinha um grupo lá, não estava no horário de culto, e o diácono falou assim, eu vou lá conversar com eles. E o diácono chegou e falou assim para aqueles jovens, vocês querem conhecer o sistema de aquecimento da nossa igreja? Porque em países muito frios, lá no porão tem um sistema de aquecimento para aquecer o ambiente. Os jovens ficaram meio assim, meu Deus, não viajei tão longe para conhecer um sistema de aquecimento. Mas vamos lá, estamos aqui fora mesmo. E foram os jovens, eles foram descendo. E quando chegaram lá embaixo, abriram uma porta, tinha uma multidão de pessoas orando. Aí o diácono disse, aqui está o sistema de aquecimento da nossa igreja. Eu vou repetir, aqui está o sistema de aquecimento da nossa igreja. Ei, quer aquecer a tua vida? Então corra lá pro porão. Corra lá pro porão. Deixa eu te contar um pouquinho da história da minha família. Eu era líder de jovens, pastor Valdir, em 2009, líder de jovens da nossa igreja. Realizei um congresso, chamei amigos de outras cidades. Aí veio um amigo, uma igreja lá de Boston, amigos, e eles chegaram, só que chegaram também mais cedo. E minha mãe é muito simples, e o pastor bateu na porta da casa do meu pai. E onde está o pastor Lival, do meu pai? E onde ele está? Aí minha mãe, entra aqui dentro, ó, ele vai descendo, você desce aquela escada, depois desce aquela, abre uma porta que ele vai estar lá dentro. Aí lá vai o pastor com os líderes de jovens, um grupo, procurando meu pai, e foi descendo, abriu a porta, um escuro no porão, abriu a porta, estava lá meu pai, Nivaldo Andrade, chorando diante de Deus. O pastor assustou e falou assim, onde já se viu? Aqui nos Estados Unidos, porão é lugar de mesa de sinuca, de ping-pong, mas esse pastor está aqui orando. Acabou o congresso, esse pastor voltou para Boston, um amigo meu me ligou, o que aconteceu aí na igreja? Eu disse, por quê? Congresso normal. Ele disse, o meu pastor voltando aqui, jogando mesa de ping-pong fora, e dizendo que a igreja precisa voltar para a oração, precisa voltar para a oração.
Ei, você quer ter relacionamento com Deus? Vá para a oração hoje. Passe tempo com Deus. Vai gemer diante de Deus. Quem pode adorar? Eu vou lhe dar 1 minuto para você falar com Ele. Eu vou lhe dar 1 minuto para você falar com o Espírito Santo. Eu vou lhe dar 1 minuto, eu vou lhe dar 1 minuto. Adore, adore, adore. Quem aqui deseja um relacionamento? Quem aqui deseja um relacionamento? Quem aqui deseja um relacionamento com Deus? Aleluia. Sabe que eu me recordo? Sabe que eu me recordo? Escuta só o que eu vou lhe contar. Já volto para o texto, já volto. Vou ser fiel. Houve um rapaz por nome de Smith Wigglesworth. Guarde esse nome, Smith Wigglesworth. Um homem que era usado terrivelmente em curas. E ele está entrando na cidade de Londres e um jovem fica sabendo que o pregador Smith Wigglesworth está na cidade. E esse jovem fala assim: por favor, traga o pregador aqui na minha casa urgente. E lá vai o pregador. O pregador chega e quando dá de cara com o jovem, é um jovem obeso numa cadeira de roda. E de repente o pregador Smith Wigglesworth olha para aquele jovem e fala assim: jovem, o que você quer? Ele diz: pastor, eu quero uma oração. Na hora o pregador pensou: eu já sei o que ele quer, mas eu vou perguntar. Mas você quer que eu ore por quê? O pregador pensou: eu tenho certeza que ele vai pedir para mim fazer uma oração, para mim levantar da minha cadeira de roda. Mas aquele jovem, ele diz assim: pastor, eu tenho um sonho, mas eu tenho um desejo tão ardente no meu coração. Eu tenho um desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho um desejo de falar línguas estranhas. Amém, então vamos orar. Pastor Smith Wigglesworth reuniu os companheiros e foram orando, e Deus batizou o jovem com o Espírito Santo. Aquele jovem sacudido por Deus na cadeira de roda, pastor Adriano, e cheio do Espírito Santo, e foi babando, e línguas estranhas, a cadeira tombou. Pastor Smith Wigglesworth disse: e agora? A perna atrofiada, fino, obeso. Aí o Espírito Santo falou assim com ele: agora a hora para ele levantar. O pastor incrédulo: como que ele vai levantar? Olha a finura da perna, não tem como. Aí o Espírito Santo falou: Smith, ele não pediu cura, ele pediu relacionamento. Eu vou repetir: ele não pediu para andar, ele pediu relacionamento. Eu vou repetir: ele pediu relacionamento. Primeiro, antes do milagre é relacionamento. Eu vou repetir: antes do milagre é um relacionamento. O pastor orou, o jovem levantou, se tornou pregador itinerante, corria no púlpito para lá e para cá, porque Deus honra quem quer relacionamento com Ele. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jejum nos dá força também para cumprir o chamado. Cornélio, Atos 10, há 4 dias estava em jejum até esta hora, orando em minha casa. E eis que diante de mim apresentou-se um varão com vestes resplandecentes. Cornélio estava em jejum e oração. Lembra de Neemias? Neemias, ele fica sabendo que os muros estão destruídos, está tudo destruído. Diz a Bíblia que ele pega a notícia, e ele passa em torno de 4 meses em oração e jejum. Aí certo dia ele está tão triste, e vai servir o rei triste. Ei, escuta só o que eu vou falar nesta noite. Nem toda tristeza é depressão. O Espírito Santo também entristece o coração. Eu vou repetir: o Espírito Santo também entristece o nosso coração.
É porque o Espírito Santo quer nos tirar do estado que estamos, para nos levar num outro. Ai, meu Deus do céu, aleluia. Então, se existe uma tristeza profunda na sua vida, é porque Deus está te convocando para a oração, porque Ele tem um propósito nesta tristeza, Ele tem um propósito nesta angústia. Pastor, eu não sei que tristeza é esta. É porque Deus está dizendo: venha, 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 porque eu tenho um encontro com você. Porque o jejum alinha propósito. Porque Deus cria caminhos para um homem que ora. Pastor Danilo está aqui. Estou aqui porque eu conheci ele em 2011 dentro de um carro. Lembra, pastor Danilo? Dentro de um carro. Olá, tudo bem, Danilo? Sou de Camboriú, 2011. Olha o tanto tempo que passou. Tantos anos sem o ver, 10 anos sem ver ele. Certa vez eu estava pregando lá na região de Criciúma, lembra, 2015, peguei o carro e cortei, cheguei aqui em Camboriú, 2015, a minha irmã em São Paulo diz assim para mim, o meu primo em São Paulo diz assim para mim: corra para cá, porque o teu irmão está morrendo. Meu irmão com 21 anos de idade, com um câncer. Saí correndo de Camboriú, fui para lá, interior, meu irmão estava em Americana, São Paulo, corri para lá, foi onde eu conheci. E sabe o que aconteceu? Eu fui num trabalho, pregar num congresso de jovens lá na África. E quando eu estou lá na África, eu recebo o telefonema da minha esposa: liga aqui para mim urgente. E quando eu pego o telefone, seu irmão morreu. Isso foi num domingo. Só que 2 dias antes, na sexta-feira, eu liguei para o meu irmão da África. E quando eu liguei para o meu irmão, eu disse assim para ele: e aí, Mateus, como que você está? Ele me respondeu: na lata, como diz o paulista. Essa é a última vez que você está ouvindo a minha voz. Eu comecei a chorar e ele disse: esta é a última vez que você está ouvindo a minha voz. Eu disse: Mateus, amanhã eu estarei retornando para São Paulo e eu vou te encontrar. Jesus pode te curar. Ele disse assim: esta é a última vez que você está ouvindo a minha voz. E tem outra: pare de chorar. Se você for chorar, ore por você que está ficando, porque eu venci a minha guerra. Levante-se e vai ensinar o povo a vencer a deles. E meu irmão faleceu, eu liguei para o meu pai, lá nos Estados Unidos, e um desespero: pai, eu na África, irmão no Brasil, outra família na América, pai, e agora? Meu pai, sereno, calmo, homem de Deus, disse assim: nós somos em 6, eu, sua mãe e 4 filhos. Um soldado voltou para casa, se levante e vamos ensinar o povo a ir para o céu também. Deus cria caminhos para um crente que ora. Eu vou repetir: Deus cria caminho para um crente que ora. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Vamos lá, 5 minutos encerro. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando. E jejum, disse o Espírito Santo: apartai Barnabé e a Saulo. Quando uma igreja jejua, a igreja escuta a voz. Quando uma igreja está em jejum, a igreja escuta. A igreja escuta. Vou pular aqui. E eu não sou de fazer isso porque eu vivo num outro contexto, mas olha assim para o teu irmão e fala assim para ele: a responsabilidade é sua. Diga: a responsabilidade é sua. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: é a única vez, Mateus 6:6, é a única vez que Deus usa um pronome pessoal 7 vezes, em algumas traduções, 7 vezes em algumas traduções, Ele usa 7 vezes a expressão tu, quer ver? Tu, porém, quando tu orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Deus estava dizendo assim: é a sua responsabilidade. É teu quarto, é tua porta, o ambiente é seu, é teu Deus. Então é com você. É com você.
E diz o texto, que o que é feito em secreto, na oração, Ele abençoa publicamente. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Clame ao Deus dos céus por misericórdia. E diga: Deus, eu quero, ó Pai, ter um relacionamento profundo contigo a partir de hoje. Tem muitas provas batendo na minha porta, mas eu vou orar e Deus vai fazer o leão dormir. Diga a ele: Deus, as provas estão batendo na porta. Só que Esther correu para a oração, Josafá correu para o jejum, Esdra também, e Deus moveu. Agora, se o seu caso é: Deus, eu quero um relacionamento contigo, e por isso a partir de hoje eu vou começar a jejuar no mínimo um dia por semana, porque a minha alma tem sede de ti. Tenha de misericórdia de nós. Se esse é você, receba algo do Espírito Santo de Deus agora. Receba algo do Espírito Santo de Deus agora. Fica de pé comigo, por favor. Aonde estão os corações que estão cheios de Deus, dizendo: eu vou jejuar e eu quero Deus. Ou talvez faz tempo que você não fala línguas estranhas e você quer, e você deseja. Ou essa palavra: vem aqui na frente, vamos encher esse corredor agora. Posso, pastor, com a autoridade? Aquela irmã pode cantar Daniel de novo? Pode, pastor? Pode, venha. Os jovens e os adolescentes, então venha. Aleluia. 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 Será que tem alguém que quer se prostrar diante de Deus agora? Será que tem alguém que quer encher este corredor agora e se prostrar aqui na frente diante de Deus? Aonde está você? Talvez tenha uma tristeza na sua alma e você não sabe de onde que vem. Mas é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Os jovens vão cantar com uma unção tão grande que você vai ser cheio do Espírito Santo. Escutou, adolescente? Oi, eu sou jovem também, olha coisa bonita. Vou cantar com vocês. Vocês vão cantar tão cheios de Deus, que Deus vai sacudir as pessoas que vão vir aqui na frente agora receber oração. Vocês creem nisso, jovens? Vocês creem nisso? Venha. Cadê a primeira pessoa dizendo: Deus, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti.